Olha o sertanejo, hein? Fala, sertanejo. Valeu, obrigado pelo convite, Emílio. Estamos Eu aí. sou muito fã de vocês, né, cara? Desde a época do UFC, que vocês cobriam o UFC. Opa! Porra. E, pô, cara, é uma honra pra mim estar aqui, podendo falar um pouco da minha carreira, dessa transição na política. E é isso aí. Espero que seja o primeiro de muitos. Caramba, legal. Você tá na política? Eu estou na política, mas na verdade é o seguinte, Emílio, eu acredito que todos nós temos um pouco de política dentro da gente, né? Só que algumas pessoas não têm coragem de se colocar na linha de frente da política. E num determinado momento na minha vida, quando eu me aposentei do UFC, eu me aposentei muito cedo, com 30 anos de idade, porque eu realmente quis me aposentar, eu cheguei no meu limite ali físico, mental. Eu senti a necessidade de me colocar à disposição. E muitas pessoas têm medo do que você vai... a resposta que você vai ter do público. Eu não tive, eu coloquei meu nome aí à disposição. Se as pessoas realmente confiarem em mim, confiarem nos meus projetos, confiarem naquilo que eu represento para a sociedade, meu nome está aqui. Mas você agora você está trabalhando com política, né? Eu trabalho com política. Eu trabalho dentro do gabinete do Lucas Pavanato. Na liderança Do Pavanatinho. Do Pavanatinho. Isso. Do Pra ele não Pavanatinho. apanhar, inclusive. Pavanatinho. Eu sou quase que o segurança. Você é o segurança, você é o guarda-costas. É bom ter um cara do Por isso que não UFC. apanha. Que ele Por põe isso que pilha não na apanha. turma, na faculdade. Por isso que o Pavanato é aquele macho. Isso, agora que eu descobri. Brigou com a... Na cama. Ora. Não, ele brigou com a... Com todo mundo. Com a boiceta, lembra? Brigou, Vem me pegar. com o boiceta. Bota aí. Por Bota quê? ele brilhando. Aí ele corre Porque e vai tem o atrás. sertanejo ali. Aí até eu que sou O sertanejo fica com a sunga da Bad Boy só esperando pra derrubar Tá os caras. explicado. Mas os caras falam, pô, cara, a gente tá aqui, a gente tá protegendo, mas de verdade, eu não falo isso da boca pra fora. Mas eu acho que dali, dessas confusões, assim, de faculdade, acho que eu sou o último a fazer alguma coisa ali, cara. Eu só faço se for pra me defender mesmo. Sim, mas se ele estiver apanhando... Pô, se eu estiver no chão quase desmaiando ali, eu tenho que fazer alguma coisa, Você né? é de Também onde? não posso apanhar. Sou de São Paulo. São capital. Paulo? São Paulo, capital. E aí você estava no UFC? Tava no UFC, eu me aposentei em 2019 do UFC, eu fiquei quase uma década no evento. Eu tava num momento muito bom na minha carreira, eu ainda tinha algumas lutas para fazer no contrato. Só que ali foi uma série de decisões que eu tive que colocar na balança, né? Tinha acabado de nascer o meu primeiro filho, o Theo. Hoje eu tenho 4 filhos, sou casado com a Lucilene, que é jornalista também. E você começa a colocar um pouco na balança se vale realmente a pena você continuar, porque é um esporte de risco. É um esporte agressivo. Se eu falar que não, eu tô mentindo. Não é um Sequelas, né? Muitos lutadores sequelas. Você nunca jogou Mas a pickleball. política é pior. Não, Você tá de cabelo branco, você não tinha cabelo Eu não branco, tinha, irmão. você Você já sabe- tá ficando até careca, Tô ficando inclusive. careca. Eu acho que é muito pela política mesmo. Mas voltando, ali você começa a colocar na balança, né, cara? Eu vejo atletas hoje que levaram um pouco mais do que deveria e que você não consegue dialogar com o cara, porque tem sequelas. É um esporte agressivo, não é um esporte violento, é um esporte agressivo. Eu não vou ficar citando nomes, senão os caras vão querer me bater depois aqui. O Zuckerman, por exemplo, falou que você é um lutador mais ou menos. Aí, Falou. eu não sei se você eu ouviu tava ele lá dentro, falando. eu ouvi, cara. Não, Fala agora na cara dele, bonitão. Ao contrário do lutador de sumo dessa baleia. Não, gigante, fala- eu posso fala falar na sua cara do face cara, eu que não eu fiz falo nada de cobertura de ninguém. UFC. Fez, E existe verdade. o ranking de top 10 você lutadores. falou que ele é um porcaria. Só dele ter passado pelo UFC já é grandioso. Sim. Mas entre os lutadores, se você pegar os nomes brasileiros que a gente tem, o ranking você tava Sim, em eu não- ascensão. Tanto que ele Exatamente. parou. Ele poderia ter chegado nesse lugar. que não agora chegou. mudou. o discurso. Exatamente. Arregou. Arregou. Cara, esse discurso dele tá muito mais legal que o outro, cara. O outro tava meio puto, agora eu tô quase te dando um abraço aqui, velho. Mas falei que você é amigo do Iê, Mas posso fazer uma pergunta em relação a tudo isso? Você não Pode. acha que na política também agora tem uma coisa que a gente fala que é o político da rede social? Precisa da ferramenta para engajar. Sim. Mas o que é de proposta de fato? Você assim tem vontade de fazer de execução de proposta, cara? É isso que eu vou lutar pelo Brasil. Tá, a política por si só ela é uma guerra que a gente está vivendo, uma guerra cultural, uma guerra. Eu sou cristão, sou católico, eu acredito muito nessa questão espiritual também. A gente vê que existe essa guerra. E eu vejo que a gente está muito bem representado à direita nessa linha de frente, que é essa linha que debate, essa linha que expõe as narrativas contrárias, essa linha que fala sobre a distorção da realidade. E como existe na guerra a linha de frente, existe o cara que é o comandante, existe o cara que é o que faz a estratégia, eu me coloco numa outra posição. Eu venho das artes marciais, eu venho de uma coisa chamada disciplina, eu venho de uma coisa chamada hierarquia, sobre respeito, sobre você tomar pancada na cabeça e ter que andar para frente, sobre você olhar para o adversário e não enxergar um inimigo e sim um adversário. Então, durante muito tempo, a direita perdeu um pouco o espaço na questão social.
Tanto que eu gosto muito de projeto social. Eu visito muito o projeto social. Inclusive, o Pavanato me deu uma abertura muito grande dentro do gabinete dele para ajudar esses projetos, principalmente voltados para a luta. E quando eu começo a visitar esses projetos, eu recebo vários directs. Falei, ih, cara, esse cara vai virar de esquerda. Por quê? Você está levantando a pauta de projeto social, Porque que nós é somos... super importante. Exatamente, nós somos rotulados como pessoas que simplesmente debatem. E não é verdade. O social, ele vem, para começar, primeiro de conversa, ele vem da igreja, pô, ele vem de milhares de anos atrás. Isso vem do lado do conservadorismo. Só que, durante muito tempo, a direita deixou esse espaço vazio, oficina do diabo, a esquerda foi lá e tomou conta. Então, a gente precisa olhar um pouco mais para o projeto social. Eu estava visitando uma comunidade recentemente, a 30 minutos da minha casa, e eu não imaginava que existe um lugar tão insalubre do lado da minha casa, onde existia uma família com um casal, um marido preso, 4 crianças sem estar na escola, vivendo num barraco completamente arrebentado, não tinha saneamento básico, não tinha nada do lado da minha casa, Zurkman. Então, assim... Mora onde? É Morumbi? Eu moro no Morumbi. Paraisópolis? Não era. Era ali perto do Taboão da Serra. É uma comunidadezinha que eles fizeram agora ali, inclusive tá num processo de retirar essas famílias de lá, a gente está tentando ajudar. Então, quando eu começo a falar disso, as pessoas acabam achando que eu sou um cara de esquerda. Muito pelo contrário, a direita são valores de direita, valores de família, valores de uma série de coisas. Mas eu também tenho que olhar para o projeto social. Eu não posso entrar numa comunidade e todos os barracos lá tá a foto do Lula, falar, cara, aqui eu não entro. Por quê? Porque eu vou estar deixando de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Ocupou esse espaço. Exatamente. Porque hoje em dia o pessoal confunde o projeto social com a esmola, né? De você só dar bolsa, só dar vale e não fazer aquela pessoa ascender na vida, né? Como que você enxerga isso? O que você acha que dá para fazer por essas pessoas? E não ficar só no assistencialismo, dar bolsa, qualquer coisa para a pessoa. Esse lance do assistencialismo é engraçado, né? Porque eles acham que a gente é contra. E nós não somos contra o assistencialismo. Eu só acho que tem que ter um prazo para começar e um prazo para terminar. A pessoa ela não pode ficar vivendo do assistencialismo. E o governo, a prefeitura, enfim, tem que capacitar essa pessoa para ter o ganha-pão num determinado momento da vida dele, capacitar essa pessoa para jogar ele no mercado de trabalho de novo. Só que eles não querem fazer isso. Eles querem pegar essas pessoas para serem literalmente os seus gados, que é o que usam contra a gente. Então, eu costumo falar que a gente tem que olhar para essas pessoas, cara. A gente tem que olhar. As 4 crianças, por exemplo, dessa família, qual é a perspectiva que esses moleques têm? Zero, cara. E como é que eu não vou olhar para essa criança? Nós estamos falando de 55 vereadores de São Paulo, que cada um recebe ali 5 milhões por ano para gastar. Nós estamos falando de 275 milhões. Então, se eu não pegar esse dinheiro e devolver para a sociedade o que é da sociedade, eu vou ficar nessa briga ideológica de narrativa e o país não anda para frente, a nossa cidade não anda para frente. Eu acho assim, o Brasil, é claro que, novamente falando, nós temos que ter a linha de frente, nós temos que ter o debate, nós temos que destruir essa narrativa que a esquerda tanto constrói. Só que a gente precisa ter combatentes em todas as esferas. Exato. E eu me coloco mais nesse lado do projeto social. Eu acho muito importante, eu acho muito válido a gente levar, por exemplo, para as escolas, num período extracurricular, as artes marciais. Total. O Brasil exporta o jiu-jitsu para o mundo, né? Se você for ver, né? Na Dubai, os Estados Unidos pagam pau pra gente. Você tem um projeto específico com arte marcial com as escolas? Nós temos um projeto que a gente está querendo passar. Para quem não sabe, o Charles do Bronx, que é o maior nome do MMA, Demais. o Charles saiu de um projeto social, cara. Olha que legal. Quantos Charles do Bronx a gente não perde todos os dias porque a gente não olha para essas pessoas? Verdade. E você falar do esporte para as pessoas que não vivem o esporte é um pouco complicado. Por quê? Porque você colhe a médio e longo prazo. E hoje a gente está nesse mundo do imediatismo. Então, quando eu entrava, por exemplo, na minha campanha dentro da comunidade, falava, eu tenho um projeto assim, para pegar o seu filho, ele vai sair da escola, eu vou colocar o seu filho no tatame, a gente vai ensinar valores, princípios, hierarquia. O seu filho vai ter uma construção de caráter dentro do tatame. A dona Maria, ela falava, eu preciso de saneamento básico, eu preciso de segurança, eu preciso do gás, eu não tenho gás, você consegue me ajudar com a conta de luz? Então a gente acaba que nós não somos uma prioridade, infelizmente, quando eu acho que o esporte deveria ser uma prioridade, porque se a família não toma conta dessa criança, vai existir um vácuo. E é onde o Estado entra. Tem aquela frase, mente vazia, oficina do diabo, criança vazia, oficina do Estado. Então os caras vão tomar essas crianças para eles e aí vai virar manobra. Então a gente precisa
conscientizar as pessoas da importância do esporte. É claro que tem outros projetos, o Lucas tem feito um trabalho muito bom aqui em São Paulo, destinando verbas... Eu gostei dele que ele votou contra o IPTU. Contra o IPTU. Foi o único. Diferente. Foi no banheiro. Diferente de outros. De uma galera. Que fala que não quer aumentar, né? E outras. Ele votou contra. Ele votou contra, eu tava no dia. Ele é do partido do... Que partido que PL. ele é? Do PL, né? Ele... PL. Era pra Agora São me Paulo. fala uma coisa. Eu tô agora do lado do Maquiavel. Do Nicolau Maquiavel. Não quero saber. Esse negócio de... Porque o Maquiavel fala o quê? Ele fala do poder. Ele fala como é que a pessoa atinge o poder. Aí ele fala, ou é pela virtude, e a virtude aí não é virtude moral. É o cara que tem a capacidade, tem a habilidade de saber onde é que vai mexer e tem a coragem de fazer. Sim. Então ele fala, isso é virtude. E tem também a fortuna, que a fortuna é a sorte. Então determinadas coisas acontecem que acabam te dando poder. Você está inquilado, você sente que você está inquilado, porque você pode ser um cara das lutas marciais e em cima disso você vai vender uma ideia e a pessoa vai falar, olha, realmente ele é bom, mas aí é a sorte, é a fortuna que te deu essa capacidade. Tem muitos assim. Só que chega na hora, não tem habilidade de fazer o que tem que ser feito. Porque a política não é uma coisa bonita. Exatamente. É uma coisa suja. Jogo pesado. Não é que é pesado. Ela funciona dessa maneira. É uma guerra sem ser guerra. É isso que é a política, né? É você conquistar votos e ter o poder. Porque você tem muito poder. Espaço, ideias. Veja o Donald Trump, veja o Lula, veja os... né? Os líderes. Putin, os líderes. Eles têm muito poder, têm exército na mão. O que você acha desse pensamento maquiavélico Fuzil estoico. momento? Eu costumo dizer assim, habilidade a gente aprende com o tempo. Se eu falar para você que eu sou o cara mais habilidoso politicamente, eu vou estar sendo muito mentiroso. Até porque eu acabei, tem 3, 4... máximo 5 anos que eu resolvi de fato viver a política e entrar na política para ajudar da maneira que eu posso. Então, da mesma maneira que a gente entra num tatame sem saber dar um jab, sem saber dar um direto e sem saber fazer porcaria nenhuma, a gente aprende. Você aprende, você se torna uma pessoa hábil para competir. A política é a mesma coisa. A questão de sorte, eu não acredito muito na sorte, tá? Eu acho que quanto mais é aquela velha frase clichê. Quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem. Então eu tenho trabalhado muito, tenho me preparado muito, tenho estudado muito, quero entrar numa faculdade para entender um pouco mais de política, para eu também não entrar na cova de leão e ser devorado. Mas eu tenho pessoas muito boas do meu lado que têm me ajudado com isso. O próprio Nicolas, que é um amigo pessoal, tenho ido diariamente lá na Câmara, vivenciando para quando eu assumir eu também não entrar ali completamente cru. Então a gente precisa se preparar todos os dias. Da mesma maneira que eu me preparava no UFC, que eu treinava 4, 5, 6 horas por dia, eu estou fazendo isso com a política. Então eu tenho certeza que aqui um ano eu vou poder estar falando muito mais sobre política, muito mais preparado, muito mais calejado do que hoje. Então eu acho que eu estou indo por esse caminho, muito pé no chão, agradeço muito a Deus pelas oportunidades. Eu costumo falar que o UFC, na verdade, até então era o meu projeto de vida, né? Eu conquistei tudo por causa do UFC, tudo, eu não preciso de mais nada. E eu não falo isso com ego lá em cima, eu falo isso muito como agradecimento mesmo. Eu conheci a minha esposa por causa do UFC, eu tenho os meus filhos por causa do UFC, eu tenho a minha estrutura financeira por causa do UFC. Em um determinado momento da minha vida, quando eu tomei a decisão, falei, eu vou para a política e não vou mais olhar para trás, foi no momento onde a gente estava praticamente saindo do Brasil. Eu tinha tomado a decisão com a minha esposa da gente ir para fora, da gente se mudar para dar uma qualidade de vida um pouco melhor para os meus filhos. Graças a Deus eu construí um nome no esporte onde eu poderia levar lá para fora. Eu ia estar vivendo muito melhor do que hoje, cara. Eu não ia estar tomando porrada, eu não ia estar tomando ameaça, eu não ia estar colocando a minha cara a tapa num meio que é completamente desleal, que os caras eles não atacam a sua proposta, eles atacam aquilo que você mais defende e mais ama, que é a família, que é o que me deixa pé da vida. É quando o cara começa a misturar tudo e começa a atacar com o seu bem maior. Então, essa decisão... Foi muito infeliz essa escola de samba, né? De fazer. Foi. Foi muito infeliz a colocação, a maneira com que
Tanto que caiu. Foi tão infeliz que os caras mas caiu deu... porque acho que é critério técnico. Não, Sim, mas acho que não é por causa da lata lá, mas eu achei tô dizendo bobo. assim, você ir para uma situação ideológica, fazer uma propaganda política, né? Ano eleitoral, os caras querem, né, cagar regra lá com o negócio, não pegou. Não... Mas você sabe que assim, eu também acho que é questão de pontuação, mas você acha que não tinha gente ali que foi afetada? Pô, cara, eu tenho família. Eu não sei, eu acho que mesmo nesse meio do carnaval, com aquela loucura toda, tem conservadores, tem pessoas boas, acho que a grande maioria, cara. Então eu acho que foi uma mistura de tudo. Eu acho que as pessoas se sentiram realmente atacadas ali. Ô Felipe, você falou do Nicolas. Qual foi o papel dele, né, nessa questão da sua conversão para a política? E o que você está achando dessas decisões do Nicolas, a caminhada, e o que você... que muita gente pinta o Nicolas como um possível grande candidato aí à presidência da direita. Foi engraçado. É por isso que eu falo a questão da sorte, né? Que eu não concordo muito, mas a gente pode olhar um pouco mais para essa perspectiva. Eu estava indo para o treino um dia, e aí minha esposa estava fazendo live, né, na época com o Nicolas. Ele não era nem vereador ainda, ele estava começando a aparecer nas redes sociais, e eles estavam falando de ideologia de gênero. Eu passei atrás, estava indo pro treino com a minha mochila, e ele falou, pô, sertanejo aí, tem um cara que é muito fã, que trabalha comigo, que é o Henrique. Ele é muito fã, começou a treinar Muay Thai por causa do sertanejo. Manda um abraço pra ele. E eu entrei, vi um menino na live, falei, pô, cara, abraço aí pro Henrique, abraço pra você. E eu não seguia o Nicolas, eu não sabia quem era o Nicolas. E ali, coincidentemente, uma semana depois, eles vieram para São Paulo. E aí a gente começou a conversar. Não tinha onde os caras ficar. Os caras iam dormir não sei aonde. Eu falei, cara, dorme na minha casa, aqui tem espaço. Aí veio ele, o Pablo. 4 filhos. Não, na época eu tinha acho que 2, 3. Eu nem sei quantos filhos eu tinha. E veio o Pablo e o Henrique. E ali a gente construiu uma amizade. Ali eu pude ver, assim, de perto o coração de um cara que de fato quer mudar o país, sabe? Porque é muito fácil a gente ver o Nicolas na rede social debatendo, mas você conhecer ele de fora... Boa pessoa. Cara, ele é um menino de ouro. Ele é boa pessoa. Não, ele é boa pessoa. Gente fina, mano. É óbvio, é inegável, né, o poder político. Mas pode ser um péssimo político. É isso que eu falo do Maquiavel. Agora eu só tô no Nicolauzão. Nicolau é o cara no comando. É o cara que vai saber fazer habilidade, porque de história eu votei muito mal. minha vida inteira eu tive fazendo uma... Então a gente tá com esse país muito por sua culpa também. Você sabe, deputado? Nossa Senhora. Depois você me conta, Emílio. E vereador? Nossa Senhora. Nós estamos numa época da Quaresma que é uma época de reflexão. Então a gente tem que fazer uma reflexão. E eu estava pensando durante o carnaval. Vocês estavam bem no carnaval. Vocês estavam nos bloquinhos. Aí eu estava fazendo essa reflexão. Eu falei, olha como eu votei mal. Aí eu comecei a fazer a lista de Schindler das pessoas que eu votei. Eu falei, meu Deus, como eu pude votar tão mal? Talvez a minha análise de votar seja na pessoa legal. Eu falei, não, essa pessoa é legal, é interessante ela, mas não tem a virtude para ser um cara bom na política. A execução. É esse que tem que ser o cara habilidoso, o cara que vai lá virtuoso e consegue fazer as coisas em benefício da população. E não próprio. Né? Porque essa turma que está lá, ela distribuiu pobreza. Opa. Eu não tenho dúvida. Todos que eu votei distribuíram. Aumentou. Assustadoramente. Aumentou. Então, que o jogo é outro. Eu preciso fazer outra análise. Eu li O Príncipe. Boa. E viu que eu você li precisa o Príncipe avaliar melhor o seu voto. Cara, essa Quaresma mexeu com você. Não, cara. não é. A gente você precisa avaliar. Tá certo. Porque o legal da democracia é justamente isso. Eu posso mudar totalmente meu conceito. Perfeito. Né? E eu não tenho por que não mudar. Exato. A democracia, ela existe para isso. Você vota no cara, você fala, puta, esse cara foi mal. Você tira ele do jogo e bota outro. Isso é bonito. Isso que é. Isso é que é legal. Democrático. Né? Você Por mais defeito que tenha, é você legal. parte do princípio que você pode errar. Isso, exatamente. Nós temos esse porém de ter que ficar 4 anos aguentando, né? Mas você sabe que essa questão, Emílio, eu também concordo com você. Eu acho que o brasileiro por si só vota muito mal. Eu também concordo e eu também me cobro em relação a isso. Por isso que eu tenho me preparado, por isso que eu tenho no meu coração de fazer uma faculdade para entender a raiz da política. Porque eu ser uma pessoa conhecida naquilo que eu faço, ou qualquer outra pessoa querer se engajar na política, entrar na política para benefício próprio, é o que mais tem. Só que, cara, eu penso assim, eu estava num momento na minha vida onde eu realmente ia estar muito bem. E eu parei para pensar,
eu sou cristão, não sou um católico de BGE, sou um católico que eu frequento a igreja quase que todos os dias. Eu acho que a gente tem que parar para pensar um pouco mais assim, em você querer defender um lado, o outro, olhar um pouco mais para Cristo, sabe? Tipo assim, o que Cristo quer de você? O que ele quer através do programa? Ele quer que realmente você toque as pessoas, que você mude a mentalidade das pessoas. A quaresma, dentro da igreja, é literalmente você andar 40 dias com Cristo. É você ter o encontro com Deus e o confronto com o capeta, que foi o que Cristo passou. É uma reflexão. Então a gente precisa de fato ter essa reflexão. Só proposta, só projeto, eu vejo que as pessoas chegam e falam, cara, qual é o seu principal projeto? Cara, eu vou citar uma frase aqui que o próprio Nicolas fala. Projeto é coisa de arquiteto. Se você vê quantos projetos nós temos hoje tramitando, tanto aqui em São Paulo, quanto na Câmara, quanto no Senado, a gente precisa até diminuir essas questões de projeto, de proposta. A gente precisa um pouco mais fiscalizar o executivo, a gente precisa pegar o que é do povo e devolver para o povo, a gente precisa olhar um pouco mais para esse lado. Mas o povo é muito preguiçoso. O povo brasileiro, ele é preguiçoso, porque ele escolhe um cara lá e fala, ó, você vai ter que resolve para nós. É o técnico da bola aí, vai. Eu fui assim, por mim. Eu fui assim. Chegava o cara e falava, esse cara vai resolver. Esse cara vai dar um gás. Vou deixar ele resolver. Decepção atrás de decepção. Por quê? Porque eu não cobrei. Eu não cobrei o cara. Tem que cobrar. E ele entrou lá e fez o que quis. O Alba agora está falando de política, hein? Eu votei. Eu estou acompanhando. Candidato, e tá muito bom. Recebi. No site. Candidato e tal. Eu estou acompanhando. O Alba é bom. Eu estou acompanhando o Alba falando de política. Eu já fazia um pouquinho disso aí no canal antigo, né? Mas voltamos o lá. Emilito também. O Emilito está lá no Bradock. Vou montar uma chapa, eu e o Emilinho. O que você quer saber aqui, Edu? Deixa eu perguntar pro Felipe aqui, Você é do então. Bradock agora. Vai usar o corte pra levar pra lá. Momento Bradock. Quero agradecer o Bradock que liberou o Emílio. Cortes do Bradock. O que você quer saber Tá aqui? liberado o microfone aqui? Tá liberado. Ah, tá liberado? Eu quero saber do Felipão, sertanejo UFC, o homem lá do UFC aqui na Câmara Legislativa. Pô, como que a gente vai unir essa direita, né? Porque você vê o Nicolas aí, o Eduardo trocando farpa, a Michele no meio, quer dizer, poxa, se a gente não conseguir unir a direita, como que a gente vai vencer a eleição com essa esquerda tão bem articulada como sempre foi? Você sabe que isso entristece acho que a todos, né? Eu uso um comparativo. Obviamente não é um comparativo do mesmo padrão, assim, mas eu vou tentar só para você tentar entender o que eu penso. A gente vê uma briga muitas vezes do evangélico com o católico. Vocês já estão acompanhando essa loucura, né? E eu falo, se nós somos irmãos de sangue, eu e o Zuckerman, e a gente começa a brigar, a defender que nós estamos certos perante a Deus e que ele está errado, eu acho que o maior machucado disso tudo não é nem ele nem eu, cara, é o próprio Deus, porque a gente está discutindo e querendo a atenção dele. E a direita está passando por um processo parecido de questão de ego, sabe? Eu conheço o Eduardo já frequentou a minha casa também, junto com a sua família. E eu ouso dizer que eu não acredito que essas ideias venham dele. Eu acho que é muito mais da base da galera que não quer que ele perca essa questão do protagonismo, da linhagem bolsonarista do que outra coisa. Eu nunca vi o Nicolas, nunca vi, mesmo estando pessoalmente, falando um A do Eduardo. Ele só fala de dosimetria, só fala do pessoal do 8 de janeiro, só fala da questão que a gente precisa lutar pelo próprio pai do Eduardo para que saia da prisão. Então, assim, esses ataques, eles literalmente é a arma que a esquerda tanto quer, entendeu? Então, se a gente não literalmente fazer o que a esquerda sempre fez, feche as portas, discuta o que tem que discutir, lave roupa, abra a porta e vida que segue. Se a gente ficar usando a internet para isso, aí, meu amigo, a gente vai estar entregando literalmente. Mas o sertanejo agora já é assim. Cada um quer ter protagonismo. Isso aí. Cada independente, né? O cara tem a rede dele, ele quer ter engajamento dele. O camisa 10. E vai por isso. Eles não aceitam jogar na camisa 5 e... Isso, protagonista. Com a bola, né? Mas assim, eu não vou fugir da pergunta, tá? Eu vou responder e vou tomar um lado, vou tomar um partido. Tudo que eles pedem pro Nicolas, o Nicolas sempre fez. Eu não sei o que essa galera quer no sentido de... Não é que o Nicolas é um cara que cresceu. Cresceu demais. Porque se você pegar esse negócio de direita, é o Jair que fez esse negócio. É o Bolsonaro velho, que tá preso agora, tá lá. Tá todo mundo querendo essa ideia do brasileiro. Esse brasileiro que é o cara que paga boleto,
é o cara que está lá do... Tem a do- família. Que acorda cedo, vai acorda trabalhar. cedo, é o cara que trabalha. Porque a esquerda é a elite. Sim. Hoje. São os jornalistas, os Universitários, professores os atores. universitários, os atores, o Wagner Moura que ganhou o prêmio. Leblon. Essa é a São turma, consagrados. não é mais o povo. Isso aí. Não. E todo mundo quer o voto do povo, do cara que cheira ônibus. Isso. O cara, para ser político, ele tem que gostar do cheiro de Do gente. evangélico, do católico. Usar álcool em Cheira gel. ônibus, de ir lá e no boteco da esquina. É lá que tá o povo brasileiro. E o voto. E esses caras da esquerda, eles perderam essa galera. Essa galera não tá mais com ele. Onde é que tá? Tá com o evangélico. Exato. Tá lá tá lá no agro, tá lá não sei o quê. Essa turma, ela tá meio perdida. E todo mundo quer pegar essa fatia turma, aí. que essa é a grande fatia. Que é o cara da família, é o cara que trabalha, é o cara normal. O cara pô. que vai no É o cara supermercado, tio. normal, o Daniel Zuckerman. Porra, Sou eu, é porra. tão lógico isso. Mas Mas nós já sabemos Mas- quem vai ganhar. Pois é. Eu e o Sami sabemos. Mas a gente A pode pesquisa. falar, senão você já viu. Não. As pesquisas só. É, Cada exato. uma O Sami trabalha com corroboram. dados, né? E Você vai sair então? Você é pré-candidato, né? Não, eu sou. É. eu sou não. Não é, não. É pré agora. nem pré-candidato, nem candidato. Eu Vai sou, assumir. eu vou assumir, eu sou o primeiro suplente do PL. Caso o Lucas provavelmente vá para federal e ganhe, eu assumo Aí você vira aqui vereador. em São Paulo. Aí eu viro Olha lá, vereador. vê se você vai votar IPTU lá pra nós. É, nem mesmo. A gente pega na porrada. Não, né? Você é do UFC, Pode dar o Zé. corte, jamais farei isso. Sabe que Eu votei no Lucas se fizer uma... Eu quase aplaudi. Vou falar uma coisa Eu pra tava- você. A gente já viu esse filme já. Vou falar um negócio pra você. O Mas cara, você sumou como... voto escondido. Não foi movimentar IPTU mais, chega. o cara meteu a traulitada no IPTU de São Já subiu, Paulo. meu Eu subiu. sei. Chega, não vamos feio. aumentar mais IPTU. Pô, mas como é triste. Vem o boleto do IPTU, você abre com medo, assim. Triste. É uma vergonha. meu. É uma vergonha. Ô, Pode querido. deixar Ô, anotado Sertanejo, aí. então você vai assumir agora. E, pô, eu gostei de conhecer você. Você Sim, é gente boa. Cara, a gente Amigo do vê. Iê, pô. Você sabe que. Mas, pô, puta tapa, meu Deus. Nocauteou o cara. Porra, cara. É o Beto Salada. né? Vai dando intimidade pra ele. Dá intimidade pra ele. Brinca com ele pra você Gente boa, ver. cara. Me Conhece ele entrevistou muito. muito. Eu sei, Cara, eu Na conheço hora que vocês ele. estavam começando, aí o sertanejo, a gente já ralou muito lá na Las Vegas. Nas Um festinhas, dos né? maiores lotadores. O que você ia falar? O que você... Não, eu acho que assim, existem perfis de políticos, né? Eu não me vejo em Brasília, pode ser que aqui a alguns anos eu mude de opinião, mas eu gosto um pouco mais dessa questão do povo, eu gosto um pouco mais dessa questão de você poder ajudar as pessoas e ter o reconhecimento, não para si próprio, mas o reconhecimento do seu trabalho a curto prazo, que é o que o vereador faz. O vereador, ele tem ali a resposta do que ele faz muito mais rápido. Então eu acho que é um pouco mais meu perfil. Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de visitar projeto. Então eu não me vejo por enquanto lá. Eu quero ficar aqui, depois, se Deus quiser, vir para uma reeleição a vereador. E aí o tempo vai dizer para onde que eu tenho que ir. Boa. Boa, garoto. Ó, passar a rede aqui, ó. Sertanejo UFC. Tá aí na rede, não é isso, Dedê? Exato. Sertanejo UFC. Agradecer a presença do Felipe Gente aqui, que boa bateu demais. papo aqui com a Agradeço gente. muito. Obrigado, Felipão. Valeu, Felipão. Valeu.